Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na Palavra de Deus. Carta aos Efésios, o capítulo de número 4, especificamente a partir do versículo 11 ao 14, está escrito: E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Nobres pastores, no decorrer desta semana, no devocional pastoral, de pastor para pastor, estamos refletindo sobre o tema como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Dentro dessa perspectiva, deixamos bastante pontuado algumas verdades. A primeira delas: o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja ao aperfeiçoar o pastoreio. Eu vou repetir: o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja ao aperfeiçoar o pastoreio. Isso com base nos versos 11 e 12, onde Paulo diz que Cristo concedeu pastores e mestres, mas tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A partir dessa verdade, deixamos claro que o pastor precisa aperfeiçoar o seu pastoreio, fazendo isto em duas dimensões. A primeira dimensão é pastorear a igreja teologicamente. Em outras palavras, o pastor precisa crescer em profundidade bíblica, em clareza doutrinária e em consciência do Evangelho. Porque uma igreja sólida não nasce apenas de boa vontade. Uma igreja sólida, firme, saudável e constante nasce de uma liderança bem fundamentada na palavra de Deus. De tal maneira que ficou claro, o pastor precisa pastorear a igreja, mas a partir de um princípio, teologicamente, enraizando essa igreja nas Escrituras, a palavra de Deus. Interessante. Uma igreja pode crescer por carisma durante algum tempo. Pode crescer por ambiente durante algum tempo. Pode crescer por organização durante algum tempo. Mas a verdade é que ela só cresce com profundidade, firmeza e constância quando cresce debaixo da autoridade da palavra. Nesse particular, temos uma tensão pastoral que eu não posso deixar de compartilhar aqui. E qual é essa tensão? Há muitos pastores que são excelentes no acolhimento, são calorosos no trato, acessíveis no relacionamento, são pastores relacionais com as pessoas, são bons na construção do edifício, o prédio, e eu confesso, tudo isso é muito lindo e muito importante. Aliás, tudo isso é extremamente necessário. Mas, muitas vezes, lhes falta
a densidade e a profundidade bíblica na pregação. Portanto, o pastor precisa, sem sombra de dúvida, aperfeiçoar o pastoreio da igreja tendo profundidade bíblica, aperfeiçoando o pastoreio, enraizando-se com profundidade nas Escrituras. Interessante. Outros pastores são fortes no púlpito, têm conteúdo bíblico profundo, têm a boa firmeza doutrinária, têm boa pregação bíblica, mas, na contramão, tem dificuldade no trato com as pessoas, não sabe se relacionar com elas, não sabe lidar com o bom acolhimento das pessoas, não sabem lidar com gente. Eles não conseguem desenvolver uma boa aproximação de pessoas. Não são pontes e muitas das vezes acabam agindo como abismo, porque têm dificuldade de se relacionar com gente. É por essa razão que muitos falham e fracassam na hora de pastorear a igreja. E detalhe, caro pastor, não pense que é maturidade ministerial da sua parte você dizer eu sou assim mesmo e pronto. Eu digo para você, maturidade ministerial é você dizer eu preciso melhorar onde sou fraco. Eu preciso de ajuda aonde eu não estou bem. Por essa razão, meu nobre pastor, é que o meu conselho é que você busque mentoria e ajuda com quem possa lhe mentorear e ajudar a crescer no pastoreamento do rebanho de Cristo. Meu conselho para você é: trabalhe na sua fraqueza e se fortaleça buscando ajuda aonde você é fraco. Se você acolhe bem, mas prega mal, então procure aprofundar-se na palavra. Estude mais, aprenda a manejar melhor o texto sagrado, as Escrituras. Desenvolva a sua capacidade expositiva de pregar e também ensinar. Se porventura você é um pastor que até prega bem, mas não acolhe bem, eu lhe aconselho a buscar a ajuda com o objetivo de aprender a desenvolver sua sensibilidade pastoral. Torne-se mais acessível, aprenda a ouvir mais as pessoas, aprenda a percebê-las, lendo o contexto dela, aprenda a se aproximar delas. Digo isto porque essa é uma orientação bíblica. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 a 12. Atentem para isso. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Dá para você perceber, o apóstolo Paulo era um homem de uma profundidade teológica extraordinária, excepcional, um homem de profunda consciência bíblica, que dominava as vias do saber teológico.
mas ele tinha sensibilidade, sabia lidar com gente, era carinhoso, sabia ouvir, tinha trato, era ponte, estava sempre próximo das pessoas. Portanto, com base nesse texto, digo: busque gente para perto de você, nobre pastor, exatamente na área em que você mais precisa. Se sua força está no púlpito, aproxime gente com calor humano, sensibilidade e capacidade de cuidar, lhe ajudando nessa área. Se sua força está no relacionamento e no acolhimento de pessoas, aproxime homens e mulheres que valorizam a doutrina, o ensino, a boa formação bíblica e a profundidade teológica. Busque mentoria naquelas áreas que você possui fragilidade. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Isso não é vergonhoso, isso é de fato digno. Todos nós precisamos de mentoria. O pastor não precisa ser extraordinário em tudo, mas precisa ser humilde para crescer no que lhe falta e sábio para trazer para perto pessoas fortes onde ele é fraco. O acolhimento abre as portas, mas é a palavra que a edifica. Eu vou dizer, o acolhimento abre as portas, mas é a palavra que edifica a casa e as vidas. Por isso, a primeira área em que o pastor precisa melhorar, aperfeiçoando o pastoreio da igreja, é justamente na dimensão da vida teológica, buscando profundidade, consistência, exatamente na exposição das Escrituras. Eu vou concluir lembrando o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus te abençoe, que o eterno Deus te cubra com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus.